Hoje eu vou analisar o suprassumo das placas-mãe X570, uma das melhores que a ASRock oferece no mercado. Tenho aqui em mãos nada mais nada menos que a ASRock X570 Taishi, com excelentes recursos para usuários entusiastas que buscam algo além do básico. E como de costume eu vou trazer testes do VRM da placa com CPUs populares como o Ryzen 5 3600, 3700X e o 2700X, além de testes de memória para testar a compatibilidade desde 2400 até 3600 MHz. Vamos dar uma boa olhada na BIOS da placa e procurar responder a seguinte pergunta: vale a pena investir tanto em uma placa-mãe como essa? Vem comigo até o final. Precisando comprar um novo PC Gamer ou uma nova peça para o seu computador? Visite a loja Terabyte Shop com grande variedade e preços competitivos. Link na descrição. Bom, vamos fazer então um rápido unboxing da placa e vocês observam que a caixa já começa a impressionar, né? Olha só o tamanho dessa caixa e essa belíssima imagem que tem aqui das engrenagens, a logo Taishi, papelão duro. Aqui nós vemos uma alça para facilitar o transporte. É bem aquela placa americana que você vai numa loja, sei lá, numa Amazon, leva ela embora para sua casa, transportando na rua. Bom, essa aqui é a parte da frente. A parte de trás nós vemos vários detalhes, desenho da placa, recurso aqui como backplate, dissipadores, Wi-Fi 6, o painel traseiro, alguns dos recursos disponíveis na placa. E sem mais enrolação, vamos fazer aqui o unboxing. Abrindo aqui essa aba, nós temos aqui a logo Taishi, um plástico, a placa já vem muito bem embalada, daqui a pouquinho nós vamos focar nela, vamos deixar ela aqui de lado, e nós vamos ver os acessórios que vem aqui, ó. Tem uma espuma, mais uma caixa, aqui nós temos um Quick Guide, não é um manual completo, mas já é suficiente para você entender bem como fazer a instalação, né? Nós temos o DVD de drivers e o adesivo da ASRock, que você pode utilizar o DVD caso você queira, mas normalmente eu recomendo que você baixe do site dos próprios fabricantes, sempre que for o caso. Nós temos aqui eu não sei o que é isso, é um papel da ASRock. E os diversos acessórios, por exemplo, nós temos a ponte SLI High Bandwidth, eu vou baixar aqui para vocês verem melhor. Essa é uma ponte que já ficou obsoleta, porque as placas NVIDIA hoje usam a ponte NVLink. Nós temos 4 cabos SATA, como padrão aí na maioria das placas. A antena Wi-Fi, com o kit para ela ficar de pé, né, os conectores. Nós vemos aqui uma ferramenta, né, uma chave Phillips para você, de repente, desmontar ali os dissipadores, desmontar a placa para fazer a instalação dos SSDs M2. E os diversos parafusos, né, parafusos e buchas para você fazer a instalação dos seus SSDs. E honestamente, cara, por uma placa desse porte eu esperava ver algumas coisas a mais aqui, pelo menos um folheto de adesivo, um pôster, alguma coisa do tipo. Veio poucas coisas. A Taishi sempre foi conhecida por ser uma das melhores placas de cada série. Foi assim na X370, foi assim na X470 e não poderia deixar de ser diferente na X570. Olha só que placa incrível! PCB na cor preto escuro, vários dissipadores, VRM robusto com heat pipe. Nós vemos aqui um cooler no chipset, que é uma característica das placas X570. Inclusive, quero até dar uma ideia para as ASRock: se vocês pegassem essa engrenagem aqui, colocassem um motorzinho só por estética e ela ficasse girando, ficaria muito legal, cara. Então nós temos aqui dissipadores para os slots M2. Na parte de trás, a placa tem backplate de metal. Isso aqui fornece um reforço adicional para a placa e acaba atuando em um certo nível como um dissipador, porque fica quase em contato com o PCB e acaba retirando calor e espalhando por ele, não é? Isso também deixa a placa inacreditavelmente pesada. Ela deve ter aí pelo menos 1,5 kg, 2 kg por conta desses dissipadores. Então, realmente a placa muito chamativa, e agora a gente vai explorar suas características. Ela segue o formato Full ATX, medindo 30.5 por 24.4 centímetros e quase não coube tantos componentes. A gente tem botões on-board, várias coisas aqui. Quase a ASRock teve que trazer ela no formato eATX, que é um pouquinho maior. Quanto aos headers para fãs, a placa tem 6 conexões, que é uma quantidade decente. Nós temos aqui o CPU Fan 1 e CPU Fan 2 na parte de cima, que é uma área
bastante lógica para colocar. Tem o chassi fan 3 ao lado dos dois conectores de alimentação para o processador. Na parte lateral da placa nós temos o chassi fan 1 e aqui nós temos o chassi fan 4. E na parte de baixo nós temos o chassi fan 2, ok? Nos headers de iluminação RGB a gente tem o AMD Fan LED, que é um header de 12 volts, que permite 3 amperes e 36 watts, uma fita LED de até 2,5 metros. E na parte inferior a gente vê a conexão de 12 e a conexão de 5 volts, que é compatível aí com a maior parte dos coolers e sistemas de iluminação RGB disponíveis no mercado. O socket já é o velho conhecido, o AM4, retrocompatível com RESs antigos, mas nas placas X570 só há compatibilidade com os RES de segunda e de terceira geração, sendo ainda compatíveis com os de quarta, que vão manter o mesmo socket M4. A placa já veio com uma BIOS compatível e atualizada com os RES de terceira geração, com a Geza 1003 ABB, e eu atualizei para o 1004 AB para fazer os testes que vêm a seguir. Então aqui está a placa semi-desmontada, eu tirei o backplate traseiro, eu tirei essa carenagem de plástico da parte de trás, com exceção desses dissipadores do M2, que daqui a pouquinho a gente vai tirar também. Esse aqui é o dissipador do VRM principal, que é um dissipador bastante robusto, são 2 blocos, tem algumas aberturas, né? E aqui a gente vê um heat pipe que faz a transferência de calor de um para o outro, acaba equilibrando a temperatura. Às vezes um bloco está um pouco mais quente e ele é equilibrado com o segundo bloco, tornando todo o sistema mais eficiente. Nós vemos thermal pads que fazem contato tanto com os DRMOS quanto com os indutores, e esses thermal pads inclusive acabam ficando até com a inscrição do DRMOS, de tão fixos que eles ficam na placa-mãe. A inscrição ficou marcada aqui, bem interessante. 2 blocos de metal, e aqui nós vemos o VRM da placa, que é um VRM com muitas fases e vários componentes. Eu vou deixar a placa nessa ordem para vocês verem com mais detalhes. Aqui nós temos 2 conectores de alimentação, um de 8, um de 4. O de 8 é o obrigatório, o 4 é o opcional. Se você tem uma fonte capaz de usar, você usa os 2 conectores, mas apenas o de 8 seria obrigatório para um uso normal da placa. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 6 capacitores sólidos na filtragem de entrada, mais um indutor, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fases, sendo configurado em 12 fases para V-Core e 2 fases para SOC gráficos integrados. O PWM que controla está aqui no canto, ele é o Intersil ISL 69147, e ele controla, nesse caso, 6 mais 1 fases, com o uso de doublers, que ficam exatamente na parte de trás, na entrada das fases. São esses componentes que vocês podem ver aqui, ó. Eles dobram a quantidade de fases, o sinal é duplicado, cai a frequência de comutação pela metade para fazer o controle individual das 12 mais 2 fases. A ZOC adotou aqui os DRMOS SIC634 como estágio de energias, que são muito bons, estágio de energia, né? Eles fornecem até 50 amperes contínuo com suporte a picos de 55 amperes cada, tolerância 150 graus, que em tese pode fornecer 700 amperes para o processador, que é uma margem absurda mesmo para o overclock extremo. O dissipador não conseguiria suportar uma carga tão alta dessa. Na saída antes do CPU nós vemos os indutores 22 nano-R e 17 capacitores sólidos Nichicon 561UF de 6.3 volts. Aqui nós vemos que esse é um VRM que usa basicamente os mesmos componentes da X570 Aorus Elite, já analisada aqui no canal, sendo também similar à X570 TUF Plus. Adotando a temperatura ambiente de 32, mais ou menos 2 graus em bancada aberta de forma a simular o uso dentro de um gabinete fechado, ao rodar um teste de estresse em Blender Classroom usando o Ryzen 5 3600, nós vemos uma temperatura bem baixa no VRM de 40 a 45 graus, com exigência por volta dos 45 amperes. Em jogo, o VRM ficou cerca de 4 graus mais frio porque a exigência do CPU é menor. Passando para um octa-core Ryzen 7 3700X em estoque, onde a exigência subiu para 57 amperes, o VRM subiu poucos graus, ainda muito frio. Da mesma forma, em jogo não tem nada com o que se preocupar. No overclock do Ryzen 7 3700X com tensão 1.44 volts, a exigência subiu para 72 amperes e a temperatura subiu para 55 graus num ponto mais quente,
Com o CPU mais exigente desse vídeo, o Ryzen 7 2700X em estoque, onde o VRM exigiu cerca de 87 amperes, ainda não foi suficiente para fazer cócegas no VRM, apenas 59 graus no ponto mais quente, em jogo a mesma temperatura dos outros testes. E no overclock do 2700X com tensão 1.44, ponto onde a gente tem uma exigência parecida com o Ryzen 9 3900X ou 3950X, cerca de 115 amperes, o VRM subiu para 74 graus e não apresentou nenhum throttle. Isso nos mostra que, assim como a maior parte das placas-mães X570, essa é uma placa capaz de aguentar qualquer CPU atual, por melhor que seja, mesmo em pesada renderização e mesmo em overclock. A placa conta com 4 slots de memória RAM, com suporte oficial até 4.666 MHz, que obviamente também vai depender do controlador de memória interno do processador. Ao suporte para Dual Channel até 128 GB de memória. Eu fiz o teste com 4 kits de RAM diferentes, um HyperX Fury 2400 CL15, um Team Group Vulkan 3000 MHz CL16, um G-Skill Sniper X 3400 e um G-Skill TradeZero Royal 3600, e todos os kits funcionaram perfeitamente com os RAID de terceira geração, apenas ativando o XMP na BIOS. Na parte lateral da placa nós vemos o VRM da memória, o conector de alimentação principal, um header USB 3.0 frontal, o header 3.1 frontal, as 8 SATAs com suporte a RAID 0, 1 e 10, o cooler do chipset. E aqui existe uma polêmica porque alguns usuários relatam que a temperatura do chipset está ficando muito alta por conta dele estar alinhado com a placa de vídeo. Então parte do calor da própria placa de vídeo acaba entrando aqui, e quando o chipset chega numa certa temperatura, por volta de 80 graus, ele desliga a placa. Nos meus testes eu não experimentei esse tipo de problema, ok? Aqui na parte de baixo nós vemos diversos recursos na placa, o Clear CMOS para você resetar a sua BIOS, os headers do painel frontal, botão Power e botão Reset, LED Debugger para você fazer uma visualização rápida de eventuais problemas, o header do Clear CMOS também, caso você não queira usar o botão. Essa placa tem vários Clear CMOS, aqui e na parte de trás também. 2 headers USB 2.0, o speaker e o LED, nós temos aqui as conexões RGB que eu já mostrei para vocês, TPM, Thunderbolt e a conexão de áudio. Agora nós vamos desmontar rapidamente isso daqui para vocês verem. É para isso que serve a ferramenta que a ASRock manda, para você desmontar esse dissipador e ter acesso aos slots M2, e nessa placa são 3 slots. Eu vou mostrar para vocês rapidamente já, olha só, removendo aqui então. Ok, vocês podem observar os thermal pads que vão ficar em contato com os SSDs M2, né? E nós temos aqui o thermal pad do chipset também, certo? Eu vou deixar aqui no cantinho para a gente poder continuar focando aqui na placa. E nós vemos que a placa tem exatamente 1, 2, 3 slots M2. O primeiro é o mais rápido, está mais próximo do processador, assim como o primeiro slot PCI Express também é o X16, o mais rápido. Ele permite até 2280, tanto no modo SATA quanto no modo PCI Express, ok? Os outros slots permitem 2280 e o último permite 22110, que é a maior dimensão, mas normalmente os que tem no mercado são 2280. É importante ressaltar que esse slot ele é nativo do processador, então ele vai funcionar em PCI Express 4.0 se você usar um Ryzen de terceira geração. Se você usar de segunda geração, vai funcionar PCI 3.0 X4 32 GB, ok? Os outros 2 slots são nativos do próprio chipset, por isso que estão próximos ao chipset, faz bastante sentido isso, e eles funcionam em PCI Express 4.0. Slots PCI Express, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, os 3 X16 são blindados para proporcionar aquele reforço para a placa, para não empenar em placas muito pesadas. O primeiro sempre é mais recomendado, ele vai rodar em X16, se você colocar uma outra placa aqui vai ficar X8, X8, né, para fazer um SLI ou um Crossfire. Se você colocar uma terceira placa, X8, X8, X4, 4.0, que vai depender também do próprio processador. E os slots X1 aqui, a bateria fica escondida nessa área, certo? É sempre importante ressaltar que existem algumas limitações. Quando você usa certos slots M2, pode desabilitar certos slots PCI Express, então consulte no manual para saber mais sobre isso, ok? E finalmente aqui na parte de trás da placa,
nós já temos esse espelho traseiro que vem pré-aplicado, né? Acabei batendo na placa. Olha o RMA, olha o RMA. O espelho com a logo da Taishi, com as engrenagens, tem até um plástico aqui que eu poderia ter removido. A gente vê que a placa tem um botão BIOS Flashback, isso aqui é muito útil para você atualizar a BIOS em casos de incompatibilidade de memória, incompatibilidade de CPU, você está usando um CPU muito antigo, a placa está desatualizada, por exemplo, ou quando vai sair os novos Ryzen, você pode vir aqui e simplesmente atualizar a BIOS sem ter o CPU na sua placa, ok? A gente vê o suporte à conexão Wi-Fi aqui, que nesse caso é Dual Band, no modo A, B, GN e AX, com velocidade de até 2.400 megabits e suporte a Bluetooth 5.0. Nas USBs nós vemos 8, são 6 USBs 3.0, que agora eles estão chamando de 3.1, geração 1, estão mudando os nomes das USBs, e as conexões USBs 3.1, que agora chamam de USB 3.2 geração 2, que é tipo A e uma tipo C. Então 8 USBs, tranquilo, rede gigabit, áudio 7.1 com entrada ótica, a gente tem HDMI para você usar com Ryzen com final G ou Athlon, que ninguém vai usar numa placa dessa, né? E o Clair CMOS novamente aqui na placa para você poder fazer o Clair sem precisar abrir o seu gabinete e fazer isso diretamente na sua placa-mãe. E existem diversos sistemas de proteção contra estática e surtos na placa, como nas USBs, na LAN e etc. E a BIOS da X560 Taishi é simples e fácil de navegar. Apesar de não contar com uma interface resumida para ajustes rápidos, os menus são intuitivos. O principal é o Offset Tweaker, onde podemos explorar o overclock do CPU e PCI Express, realizar ajustes finos nas memórias e Infinity Fabric, além das opções de tensão e Load Line Calibration, e você pode também salvar tudo em perfis. Em avançada nós temos o básico das outras placas, que são os ajustes de PBO, switch de PCI Express, entre outros. Nos menus a seguir a gente vê as opções de atualização de BIOS, hardware monitor, recursos para segurança, boot e saída. Chegamos ao final de mais um breve review, espero que vocês tenham curtido mais uma análise de placa-mãe. E apesar de aqui no canal, na maioria das vezes eu trazer placas básicas ou placas intermediárias, que são a realidade da maioria das pessoas, é interessante de vez em quando trazer uma placa diferenciada como uma Taishi X570, porque ela é uma placa que foge do básico, ela tem muitos mimos, coisas aí extremamente diferenciadas como esse backplate, o Wi-Fi 6, os botões on-board, vários dissipadores, um VRM bastante robusto. Eu poderia enumerar várias características que já foram ditas aí no review da placa, então é uma placa realmente bastante interessante, mas tudo isso que ela oferece tem um custo, obviamente. Aqui no mercado brasileiro a gente encontra ela acima dos R$ 2.100, que é um pouco mais barato em relação àquela Crosshair da Asus que eu trouxe em um outro vídeo, eu vou deixar aparecendo quem quiser assistir. Mas ainda assim é um preço bastante alto para uma placa-mãe e bastante alto dentro da realidade da maioria das pessoas. A pergunta é, vale a pena? Para o cara que quer algo diferenciado e não liga para gastar muito, com certeza. Quem não gostaria de ter uma Taishi, quem não gostaria de ter uma Crosshair, quem não gostaria de ter uma 2080 Ti? Mas, quando a gente fala em custo-benefício, que é onde a maioria das pessoas estão procurando hoje, é fato que se a gente tira os botões on-board, o backplate, essa carenagem com vários dissipadores, vários RGB, e olha para uma placa mais barata, como uma Aorus X560 Elite, que eu já trouxe o review aqui no canal também, vou deixar aparecendo aqui no canto, nós vemos que o VRM é muito parecido. A X560 Aorus Elite traz os mesmos DRMOS, o mesmo PWM, o VRM com uma quantidade de fases muito similar. Ou seja, você consegue pagar R$ 700 a menos e ter basicamente a mesma performance de VRM. E vou além, se você pega uma outra placa que eu analisei recentemente, que é a X570 TUF Plus, você tem um VRM parecido, não são os mesmos componentes, mas a carga no VRM é muito boa, ele ainda aguenta qualquer processador, mesmo o Ryzen 9 3950X com folga, e custa cerca de R$ 1.000 a menos. Ou seja, eu posso pegar por, sei lá, R$ 4.000, por exemplo, uma X570 Taishi mais um Ryzen 7 3700X, ou com os mesmos R$ 4.000, eu consigo pegar uma X570 TUF Plus mais um Ryzen 9 3900X, ainda gasta menos que o preço aqui da Taishi. Ou seja, investindo aonde realmente vai fazer diferença. A partir do momento que você já tem uma boa placa-mãe, você pode investir
mais e mais no processador, porque é ele que vai te trazer performance. Chega um certo ponto que a placa-mãe vai te oferecer alguns mimos, mas performance mesmo já não oferece para o cara que quer trabalhar, para o cara que quer jogar, tá? Então, ela vale a pena para aquele público que não liga para gastar, que eu vou pegar o Ryzen 9 3950X e a taxa. Ok, o cara que foca em custo-benefício, você pode gastar muito menos em uma X570 mais simples, sem muitos mimos, mas que ainda assim ela te oferece um excelente desempenho, ok? Pessoal, espero que esse review tenha sido útil para vocês, um grande abraço e até o próximo. Tchau!